Meus amigos, um dos textos mais saborosos e instrutivos que eu leio sempre, releio, tresleio, estou relendo, é um ensaio de Ortega y Gasset, o filósofo espanhol da primeira metade do século XX, que fala, chama Em torno a Galileu. Na verdade, Ortega pegou a personalidade impressionante do Galileu italiano que descobriu luz de Júpiter, fez luneta e outras coisas mais, para fazer uma grande digressão sobre o homem moderno. E para fazê-lo, ele teve que fazer também sobre o homem antigo e sobre o homem medieval. É um grande esforço que Ortega fez para compreender o que acontecia do século XX, que ele via, a olhos vistos, se deteriorar. Esse texto é de 1933 e é um ano fatídico para quem estuda a história e está atento aos fatos históricos. Em 1933, Hitler assume o poder ditatorial na Alemanha. Bem, mas por que estou me referindo a esse texto? Porque o Ortega dá, a meu ver, a melhor definição do que é o homem moderno. O homem moderno é o que substitui a razão divina, vamos dizer assim, que era o império do medievo, por duas outras razões: a razão técnica e a razão de Estado. Acho que o Ortega matou a charada integralmente. E ele complementa depois no texto dizendo que ao teocentrismo medieval vem o materialismo, que é da mesma natureza que sempre foi, com sua raiz estoica. E essa é uma lição de filosofia importante, porque no fundo o que você tem é a troca da metafísica que vai subsidiar a filosofia desde então. Sai a metafísica da teologia revelada, vamos dizer assim, cristã, aparentada com a platônica, e entra a metafísica do eu, ou estoica, que faz do homem a medida de todas as coisas. É a razão do homem, a razão humana como sendo uma expressão da razão divina, seja lá o que significa isso para os estoicos, que passa a presidir não só a ação individual das pessoas, sobretudo dos cientistas e filósofos, mas as razões de Estado. Desde então a gente vê, eu tenho visto a construção desse monstro moderno que é o Estado, o Leviatã, bem apelidado pelo Hobbes, e que tem hoje o seu apogeu. Ortega foi muito brilhante na sua argumentação. A falha que ele teve foi a falha de toda a sua obra. Por isso que o Ortega ficou devendo algo. Porque ele desconsidera o cristianismo e a verdade revelada como ela é, uma verdade. E a considera apenas como uma manifestação cultural histórica. Esse foi o erro. Daí porque Ortega nunca foi cristão. Abominou, desprezou o cristianismo. Bom filho que ele era da escola de Marburgo, na Alemanha. Pois bem, meus amigos, me refiro a isso porque nós estamos comemorando agora um século da Primeira Guerra Mundial. Dia 1º agora foi a efeméride, né? E eu tenho lido tanta coisa sobre isso. Hoje mesmo tem um texto do Brescia Pereira, na Folha de São Paulo, explorando o tema, usando um marxismo tão vagabundo para tentar entender, e obviamente não compreendeu e não fez o seu leitor compreender as causas principais, ou se quiser, a causa principal da Primeira Guerra Mundial. A causa mais longínqua está nessa ruptura que Ortega estuda na figura de Galileu e Descartes, e Hobbes, e toda a gente que montou o mosaico do Renascimento. Por quê? Porque ao colocar a razão de Estado à frente das considerações, vamos dizer assim, divinas, e as razões técnicas, ou se quiser, a tecnificação do Estado, ou se mais quiser, a tecnificação da guerra, a industrialização da guerra,
só podia dar no que deu. Então, desde o século XVII, a gente vem tendo o Estado se expandindo, se expandindo, se expandindo. Aí, uma das variantes desse processo foi o marxismo, que vai fazer do Estado um Deus. E no século XX, praticamente todos os estados existentes, no século XXI também, hoje, são tributários do grande Estado que pode intervir, pode criar, pode construir e pode reformar a alma individual. Então, meus amigos, compreender a Primeira Guerra Mundial, nem falo da Segunda agora, é compreender essa loucura toda que também tem sua raiz na reforma, tem na dimensão reformada do Cristo tornado mais humano, que basicamente é a rejeição do dogma da Trindade, que é de fato a verdade permanente, e você tem toda uma tentativa depois, no âmbito da teologia, de escrutinar os textos antigos, tentar comparar, tentar buscar as fontes originais, porque supostamente teria havido uma fraude, e nunca foi provado isso, muito ao contrário, todos os textos antigos, da Gruta de Curã, do Mar Morto, etc., onde foi possível achá-los, foi possível provar que a verdade sempre foi una, e a verdade é permanente. Mas a grande questão é entender, por exemplo, por que houve a Primeira Guerra Mundial. Se a gente quiser pegar a causa mais distante, é essas razões de Estado, essas razões técnicas que passaram a prevalecer com o homem moderno nascido no Renascimento. Mas a causa mais recente que eu coloco para esse troço, que é a Primeira Guerra Mundial, essa monstruosidade, essa coisa de louco que houve, esse morticínio, basicamente é a gente mostrar que esse abandono de Deus leva necessariamente ao seu contrário. E a obra máxima que vai presidir, que vai ser o apogeu desse processo, é a obra do Goethe, o alemão, quando escreveu o Fausto. Né? E o Fausto é precisamente essa exaltação do homem que, beneficiado por Deus, pelo Deus dos estoicos, está salvo desde a eternidade. Ele cometa o que cometer, aconteça o que acontecer, a coisa vai se resolver da melhor forma. E o pacto fáustico é a própria expressão do pacto do homem com seu estado moderno. Então, isso é compreender. Então, a lógica da Primeira Guerra Mundial é a mesma lógica da Segunda Guerra Mundial. O objetivo, ou princípio daquela coisa era matar gente. As lutas entre estados, isso aí é tudo, vamos dizer assim, epifenômeno. O que é fundamental é o seguinte: havia uma coisa demoníaca movendo todos contra todos para se matarem até o último. Aquela guerra de trincheiras é o exemplo mais acabado desse negócio. Tanto fazia. Aliás, eu sugiro que vocês leiam o livro A Tempestade de Aço, do autor alemão que viveu essa Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou botar o pé de paz aqui, a referência. A Tempestade de Aço, o cara foi combatente e depois se tornou um grande escritor. A gente, quando lê o livro, a gente vê claramente que ele retratou, não sei se voluntariamente ou não, o que houve naquelas trincheiras. Tudo que era valentia, machismo, patriotismo, tudo isso era pataquada para, basicamente, as pessoas matarem os seus semelhantes e serem mortas por ele, porque eles se expunham, praticamente de uma maneira alucinada, ao tiro inimigo. Esse livro é a melhor descrição do que houve na Primeira Guerra Mundial. Está no romance. Então, meus amigos, o texto do Bessa Pereira é indigente, não tem o que nos dizer sobre a Primeira Guerra Mundial, aquele submarxismo dele lá, falando de imperialismo, disso, daqui, parece um Lenin tupiniquim abestalhado, não explica nada. Tem que entender que há esse movimento, esse descolamento do homem de Deus é que vai determinar as matanças ciclópicas que nós vamos ver no século XX. O próprio racismo que a gente encontra como justificativa para a ação contra os judeus na Segunda Guerra Mundial é uma
derivação desse processo. O próprio Fausto é uma expressão desse racismo. O Thomas Mann fez um romance, um texto muito interessante, o único texto de ensaio que ele fez, Meditações de um Apolítico, mostrando que o que se debatia na alta cultura alemã, na alta cultura do norte da Europa, e mesmo na América, era um confronto entre as sociedades reformadas e o catolicismo do sul, que seria retrógrado, arcaico, conservador, etc. E, por suposto, os que estavam em cima, no norte da Europa, eram os superiores, os germânicos, os teutônicos e por aí vai. Isso era uma crença da elite por inteiro. Vocês que eventualmente viram o filme Hannah Arendt, que eu até cheguei a comentar, devem lembrar que os judeus que fugiram, os que conseguiram escapar do estado queimatório, foram morar em Nova York e depois em Israel, eles recitavam o Goethe de cor, o Dr. Fausto de cor, sem perceber que aquilo era a sentença de morte para os descendentes de Abraão. Pelo menos foi durante a Segunda Guerra Mundial. Aquela cegueira ideológica, a cegueira intelectual, o falso conhecimento, o falso saber, recitar Goethe para essa gente era o suprassumo da intelectualidade, do bem-saber, da cultura de salão que espantava a todos. Era importante alguém começar uma frase do Fausto e alguém depois terminar, porque todo mundo sabia o Fausto de cor. Essa cultura que é racista, que é anticatólica, que no fundo é a expressão demoníaca da oposição ao bem, levou à Primeira Guerra Mundial e levou à Segunda Guerra Mundial também. Toda aquela estupidez entre o Estado, aquela posição do Kaiser alemão, toda a personalidade dele, que era maneta, que tinha complexo disso, complexo daquilo, tudo se completa dentro do quadro. Não dá para isolar. A única coisa que a gente pode dizer é que a elite alemã, a elite europeia e também a norte-americana estavam todas elas, toda essa elite estava preparada para ir à guerra e matar até o último. Eu fico impressionado com as tentativas materialistas de compreender esse fenômeno. Porque a Primeira Guerra Mundial, e também a outra que ele seguiu, é uma expressão de coisas de origem metafísica. Essa rebelião do homem contra Deus que vai determinar a impiedade e a coisificação do próprio homem, da pessoa humana, que nada mais vale diante dos poderosos que fazem as razões de Estado e que dominam as razões técnicas. A Primeira Guerra Mundial foi a industrialização da matança em guerra. A segunda vai levar isso ao paroxismo. De modo que é assim que eu entendo o que aconteceu. E para mim é uma explicação definitiva e verdadeira. Eu lamento quando vejo essas falsas explicações, porque enganam as pessoas. As pessoas passam a fazer de conta que sabem o que houve. Não sabem. Não sabem. Para saber, precisa ler Ortega. Para saber, precisa entender Galileu, Descartes. O que significou isso na história da cultura humana. E, sobretudo, é preciso entender Goethe. O Ortega escreveu um belo livro sobre o Dom Quixote. Deixou lacunas porque, para entender o Quixote, teria que adotar uma visão católica, como era do Quixote, ou do Cervantes. Mas, mesmo assim, o livro dele é brilhante. O Ortega esqueceu de fazer um capítulo sobre o Goethe. É lá que está o ninho de cobra, o ninho de víboras. As víboras que foram multiplicadas e colocadas uma a uma na cabeça dos intelectuais modernos. Essa gente é que é a verdadeira assassina das multidões que foram imoladas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e em todas as guerras do século XX. Essa é a verdade.